Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui para mais uma live do projeto Mais Casas da Inovação, com dois convidados especiais, a Fernanda Mesquita, o Rafael Haddad, que daqui a pouquinho eles vão se apresentar. Mas antes, eu já queria deixar essa sugestão para vocês. Pegue esse link, compartilha com os seus amigos, já dá um like. Se você não é inscrito na nossa página do Facebook do projeto Mais Casa da Inovação, já se inscreve, já aproveita e se inscreve também na nossa página do Instagram para você não perder nada sobre esse projeto. E o tema do nosso bate-papo hoje é saúde mental e Covid-19. Né? São dois assuntos que estão aí realmente no nosso dia a dia. Né? Saúde mental é algo muito bom, mas o Covid nem tanto. Né? Então, sem mais demoras, Fernanda, muito obrigado por ter aceito esse convite. Rafael, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Então, Eu que por favor, agradeço. Fernanda, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Oi, gente, meu nome é Fernanda Mesquita, eu sou psicóloga pela Rural, formada pela Rural. Atualmente eu sou doutoranda em psicologia e participo também como psicóloga do programa Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Rural. Então, eu atendo os alunos com deficiência da universidade. Assim, eu agradeço muito pelo convite, assim, fiquei muito feliz. E é um tema bem legal, assim, espero que vocês gostem. Muito bom. Por Eu favor, sou... se apresente. Olá, eu sou Rafael Haddad, sou psicanalista, gestor da equipe H de Saúde e Desenvolvimento Humano, em que oferecemos atividades e serviços de saúde mental para empresas e pessoas físicas, para poderem alcançar os seus sonhos, seus projetos de vida. E muito obrigado, Prego, pelo convite. É um grande prazer. E vamos lá. Vamos Muito conversar. obrigado, gente. E aproveitando, né, eu queria agradecer muito a Proeste, né, que é a Pró-Reitoria de Extensão, a UNAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, por terem cedido essas três intérpretes que vocês vão conhecer ao longo do nosso bate-papo, né, que é a Josimere, a Keila, a Cíntia. E Josimere, Keila e Cíntia, muito obrigado a vocês também, tá, por terem aceitado participar desse bate-papo que para a gente é tão, tão legal. E, poxa, estou muito feliz porque é um bate-papo inclusivo. E já aproveitando esse gancho, eu queria ouvir um pouquinho do Rafael e da Fernanda, como é que vocês entendem que o isolamento social afeta psicologicamente as pessoas? Como é que é esse entendimento de vocês desse assunto? Quer começar, Fernanda? Pode começar, pode começar. Tá bom. Vamos lá. O que é isolamento social, né? Afinal de contas, o que é isso? Isolamento social é quando o indivíduo, voluntariamente ou não, deixa de participar de atividades em grupo, atividades sociais. Né? No caso, nós fomos afastados involuntariamente, né? Por uma questão de saúde social, ambiental, enfim. E o que acontece com isso? Tem uma definição de ser humano que é o de aristotélica, né, que é o zoopolítico. O homem é um animal político, ele é um animal social. Nós precisamos de pessoas em nossa volta. E o que nós vamos falar aqui, na verdade, é só para reiterar a importância que é a vida em sociedade. A ausência de contato humano, ela está associada a declínios da função cognitiva, por exemplo, memória, aprendizagem, motivação, sonhos, e, enfim, não estar ausente de pessoas pode nos trazer alguns fenômenos sociais, pessoais, individuais, coletivos, muito impressionantes. Algumas coisas mais impressionantes, né? Que eu tenho uma amiga minha que é advogada de família, e ela me contou uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Na pesquisa do Google por separação, aumentou em 9.900% a procura por divórcio, por divórcio. Imagina isso, né? Em plena pandemia. Porque isso e várias coisas são apenas sintomas ou consequências do isolamento.
né? Porque não faria sentido subir 9.900% à toa, né? Então, vamos debater sobre isso, basicamente na educação, crianças, jovens, que parece que a especialidade da nossa querida Fernanda. Fernanda, é com você. Então, a pandemia, ela vem causando grandes estragos, né, para a saúde mental. Por conta dos estressores, né, o tempo do isolamento atinge muito as pessoas, também as notícias desencontradas, todo essa questão da gente não saber o que vai acontecer, se vai ter vacina, se não vai ter. Isso tem causado muito estresse nas pessoas, a depressão aumentou muito. A Fiocruz fez um estudo no início da pandemia e a percentagem de adultos jovens foi 50% e 70% ansiosos e deprimidos. Gente, isso é muito louco, né? E não é, como o Rafael falou, não é por conta somente do isolamento, é por conta de outras questões também, que vão acabando atravessando, né? Sim. Essas questões. Por exemplo, preocupação se você vai pegar o vírus, se não vai. Isso. Se você vai passar para alguém que você ama. Se você vai perder alguém. Se você não consegue ter dinheiro no final do mês para pagar suas contas. O que vai acontecer? Seus amigos, por exemplo, podem desaparecer. Distúrbios alimentares. Questões relacionadas a vícios. Pessoas que tomam muito café, né, Prelo? Vícios em geral tendem a aumentar. E tem uma explicação muito interessante para isso. Por que isso? Porque imagina, eu estou aqui, estou preso em casa, não posso sair, e a primeira coisa é um sistema de recompensa imediato. Tem alguma coisa mais fantástica do que chegar, estender a mão, pegar uma barrinha de chocolate e comer? Agora imagina que você não tem amiguinho para conversar, você só tem a barrinha de chocolate. Você entende? Então, nós vamos começar a criar vários comportamentos para que eles acabam sendo um sistema imediato de recompensa, né? Então, várias outras questões podem aparecer. Pegando o gancho nisso que vocês falaram, né, vocês falaram assim, já bastante sobre essa pergunta aqui que eu fiquei na cabeça, mas assim, especificamente, né, o que pode ficar agravado, né? Será que o isolamento ele só agravou o que já tinha ou ele de fato incluiu coisas novas nessa questão da saúde mental? Ótima questão. Pode falar, Fernanda. Pode falar. Boa. Então, são duas questões aí, né? Os transtornos mentais, para quem já tinha algum problema, eles se agravaram, algumas pesquisas apontam que se agravaram, sim, por conta os apoios, né, os atendimentos, eles diminuíram, começou a ser tudo virtual, então as pessoas que têm algum tipo de transtorno, elas preferem, né, melhor, é mais acolhedor ser frente a frente, ser presencial, né? Então isso acaba acarretando, né, mais problemas, mais transtornos, além também de comorbidades com outras doenças também. Por exemplo, minha mãe foi diagnosticada com acalásia, que é uma doença que ataca o esôfago. E aí, ela, por conta da pandemia, os sintomas se agravaram muito. E ela já não conseguia nem ela se engasgava com a água. E ela relatava sempre que ela estava muito ansiosa, que ela estava muito com medo de pegar a Covid, e por conta disso ela acabou agravando os sintomas e teve que operar no meio da pandemia. Então, assim, além de agravar, né, ele também traz questões psíquicas para a pessoa, para ela lidar.
É importante notar que a pessoa que é naturalmente ansiosa ou tem ansiedade patológica, né, ela já tem uma programação ali que é para ficar com foco no perigo, com foco no risco. Tudo vai dar errado. Olha, amanhã vai dar errado. Eu estou muito tensa porque eu vou tirar 0 na prova. Alguém vai me avaliar, alguém vai me julgar. Agora imagina uma pessoa que já tem essa predisposição a pensar no risco, passa na televisão sistematicamente todos os dias só falando sobre isso. Ela vai começar, não, eu sou uma pessoa muito racional, vou começar a investigar tudo sobre coronavírus. Então ele se torna um especialista em corona. E ele vai começar a estudar sobre tudo. E acontece que aquela dorzinha de cabeça tensional aparece, pronto, ele está com Covid. E aí ele somatiza tudo, ele gera febre e gera tudo mais, vai para o hospital. Não vai para o hospital. É capaz dele passar mal em casa porque ele não vai para o hospital. Então, começa a causar vários transtornos que acrescentam, que agravam o básico, né, o principal. Então, a ansiedade ela tende a aumentar, não necessariamente porque o ansioso vai ficar mais ansioso, mas porque onde ele está, o ambiente onde ele está, vai favorecer completamente que a ansiedade dele aflore e tudo na vida dele se torne somente ansiedade. Né? Então, essa sensação de aumento é bem interessante. E isso vai acontecer também, por exemplo, há muitos anos já existem pesquisas sobre isolamento social. Muitos anos. Uma das coisas que acho que todo mundo tem uma referência dessa é naquele filme O Náufrago, né? Em que ele começou a fazer amizade com o Sr. Wilson, que é a bola de vôlei. Né? Ele estava isolado, ele estava sozinho, ele queria companhia, ele estava desesperado. Né? E em 72, teve um aventureiro que fez um teste com ele mesmo. É considerado o teste mais prolongado de auto-isolamento da história. Ele era cientista, né? E ele resolveu se isolar dentro de uma caverna por 206 dias. Ele conta que no 5º mês ele queria fazer amizade com um rato e não foi bem sucedido. Então ele começou a mostrar ali que tem várias questões acontecendo, né? Que essa adaptação é bem dificultosa, né? Então, traz muitos transtornos, além de acrescentar os novos, traz novos transtornos. Pessoas que não tinham começam a gerar transtornos novos devido às condições ali. É a condição ideal para o transtorno. Né? É isso. Bom. E vocês falando, foi aqui me dando um monte de ideia, né? Porque você foi falando, eu primeiro comecei a ficar meio ansioso aqui, fiquei meio nervoso. Tomei meu café, deu uma relaxada. Mas vocês foram falando e aí eu fui tendo aqui várias ideias de, tá bom, mas tem saída para isso, né? Tem como a gente pelo menos minimizar esses efeitos. E cada pessoa tem um monte de ideia. Mas ao invés da gente ficar no achismo, vamos logo jogar a bola para 2 profissionais. E eu entendo, né, só fazendo aqui um ganchinho, que as pessoas durante muito tempo elas deram pouco valor a essa importância, né, de ter um acompanhamento por um profissional da área de saúde mental, né, e eu diria assim, de saúde de uma forma geral. Tem muita gente que acha que a gente só tem que ir a médico, ou, enfim, vou chamar de terapeuta, eu não sei uma palavra melhor, me perdoa se tiver uma palavra melhor. Tá ótimo. Tá, um analista, né, um especialista, um profissional da área de saúde, de forma geral, quando está doente. Mas, na verdade, saúde ela é muito mais do que a ausência de doença, né? Então, quando a gente encara a saúde como ausência de doença, a gente só vai ao profissional quando deu ruim. Mas não precisa. E aí eu queria, então, já depois dessa mega introdução, jogar a bola para vocês. E o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos, ou até não só minimizar, né, mas ter uma saúde emocional, uma saúde mental, uma sensação de bem-estar, ainda que nesse período de isolamento social. Quer começar, Fernando? Posso. Então, a gente tem que procurar se evitar um pouco, se desligar um pouco da televisão, das notícias, né? Principalmente porque são muitas informações desencontradas, então as pessoas ficam sem saber para onde elas vão, sem saber o que ouvir, sem saber o que é certo, o que é errado. Então, assim,
primeira coisa é desliga a televisão. Porque toda hora tá lá, o Covid aumentou, a morte por Covid aumentou não sei quantos %. Assim, isso é muito angustiante. Segunda coisa, se a pessoa ver que tá mesmo saindo fora do controle, para ela procurar ajuda, que é essencial, né? Porque a gente às vezes acha, é só uma ansiedadezinha, só tô um pouquinho triste, só tô um pouquinho isolado da minha família, e acaba não dando importância, como tu falou, assim, as pessoas só procuram ajuda quando o negócio mesmo tá feio, né? Quando não tem mais para onde correr. Procurar ajuda é fundamental. Além de também fazer coisas que possa se distrair, assistir filme, ler, fazer atividades com os filhos, com alguém da família, e manter sempre um diálogo, né? Tá sempre se comunicando com quem está por perto, porque talvez você não perceba que você está com algum problema, mas quem tá do seu lado percebe e te indica alguma coisa. Acho que é isso. Perfeito. Tem uma das coisas que todo mundo foca, né, é justamente o problema. Mas temos também a questão do benefício. Será que teve algum benefício ter o Covid? Olha só, tem uma vantagem que nós pouquíssimas vezes temos a oportunidade de ter um tempo de nos conhecer melhor. Pouquíssimas vezes temos a oportunidade de estar tão próximos à nossa família. Muitas vezes temos tão pouca oportunidade de colocar os nossos planos em prática. Então, focar somente no perigo, ou como remédio, né, como solução para um problema, nos tira o foco daquilo que realmente pode ser muitas vezes importante e que é justamente o que pode nos tirar desse fosso profundo, né? Além das dicas incríveis da Fernanda, aliás, Fernanda, é isso mesmo, desfocado das questões, tem algumas práticas que podemos fazer. O isolamento social, ele vai começar de forma até natural, pela natureza do isolamento, vai modificar o seu ritmo de vida. Então, talvez você que esteja assistindo aí, se não tiver, comenta, está dormindo muito mais tarde, porque hoje não tem mais para quem acordar cedo, né? Então você dorme mais tarde. Você não precisa lavar louça agora, porque afinal de contas está o dia todo em casa, pode lavar quando você quiser. E aí você começa a modificar os seus padrões de comportamento. Só que o teu corpo, ele não sabe o que está acontecendo no mundo. Ele reage a um estímulo. Então, olha só, é muito importante que você mantenha a rotina. Isso é saúde mental. Mantenha a rotina. Porque existe uma coisa chamada ritmo circadiano. O ritmo circadiano vai dizer para você se você acorda cedo muito bem, se acorda tarde muito bem, o que você faz no seu dia. E isso melhora a nossa capacidade de melhorar a nossa saúde, a nossa imunidade. Tá? Então isso é muito importante. Outra coisa é pensar assim, afinal de contas, que tipo de pessoa eu quero ser quando tudo isso acabar? Porque agora é a oportunidade de você ser quem você se deseja. É você se preparar. Quer ver uma coisa que eu proponho a todo mundo? A primeira coisa, as pessoas reclamam de dinheiro, claro, tá em crise, pô, tá todo mundo parado. Primeira coisa, e aí vai uma dica até de mudança de vida. Se una a um grupo de networking. Faça um grupo de networking. Você vai gerar renda para você, vai conhecer pessoas para você gerar renda, vai ter mais força, mais contato social, vai parar com a cabeça vazia, oficina do diabo, vai se preocupar com o que importa, vai começar a trabalhar, ganhar dinheiro, tentar de repente descobrir o sonho da tua vida. Então, um grupo de networking é incrível. Eu conheço vários, se você quiser conhecer algum, pode mandar mensagem aí que eu indico depois. Meditação, exercício físico, tá de saco cheio, mas cria um compromisso. Exercício físico em casa, cara. Então, assim, antes as pessoas não tinham tempo. Agora, que tem tempo, não tem disposição. Né? Então, tá na hora da gente inverter um pouquinho isso. Falei demais, né? Não, achei ótimo. E vocês falando, né? Realmente, eu tenho experimentado isso, né? É o que eu já me interessava muito por esse assunto, né? De saúde de uma forma geral, né? Saúde integral do indivíduo. E como realmente eu tenho percebido, ainda que
um olhar leigo, né, de como participar de um grupo, né? Eu faço parte de uma igreja que a gente se reunia nas casas e agora se reúne pelo Zoom, e como as pessoas que continuaram fazendo isso, participando desse, uma espécie de network, não assim, com objetivo financeiro, mas de ter uma rede de suporte. Cara, como isso fez diferença. A questão de exercício físico, eu, no início do isolamento, né, eu corria, né, 3, às vezes 4 vezes por semana, parei de fazer isso, me vi dormindo com muita dificuldade, o que eu não sabia mais o que era isso, né, e por conta disso eu comecei a fazer exercício funcional orientado por profissional, que inclusive é amigo, e isso, inclusive, melhorou o que, se não tivesse vindo o isolamento, eu não teria feito, porque eu não tenho paciência nem tempo para academia, mas em casa eu não tenho desculpa. Eu só não tenho disposição, e agora tenho disposição. Então, como é importante, né? E tantas outras dicas super, super interessantes, e faz parte, né, do grupo que a gente atende no projeto Mais Casas da Inovação, crianças e adolescentes. Eu queria ouvir, né, aqui foi falado um pouquinho de forma ampla, mas eu queria ouvir uma dica de vocês especificamente para esse grupo, principalmente um grupo que se via num ritmo que não era controle deles, apesar do nosso também não mas no caso deles, essa percepção de falta de controle é clara, né? E que de repente se viram, e agora? Eu estou em casa e não sei o que fazer. Os pais não sabem o que fazer, os avós não sabem o que fazer. Então, qual é a dica que vocês dão aí, especificamente para esse público, né, de criança e adolescente? Então, assim, pedagogicamente falando, assim, né, primeiramente, as crianças estão enfrentando muitos desafios, né? A gente acha que não está afetando tanto, mas assim, para as crianças acaba sendo uma quebra, né, de toda uma rotina que elas tinham. Então, assim, uma dica importante é a parceria familiar e o diálogo, assim, conversar com as crianças, também verificando o que ela entende, né, pela idade dela, né, os pais têm que levar isso em conta, né, a idade da criança para poder conversar com ela, mas não esconder, responder as perguntas que elas têm sobre o vírus, sobre o isolamento, sobre o porquê eles não voltam para a escola, não estão voltando para a escola ainda. Outra coisa é manter uma rotina de atividades para as crianças, que se para os adultos a rotina é essencial, para as crianças é muito mais, né? Porque senão elas se perdem, ficam o dia todo na televisão, assistindo televisão ou assistindo vídeo e acabam se prejudicando, né? Tanto intelectualmente, cognitivamente. Então, manter a rotina de atividades, ajuda doméstica, leitura compartilhada com os pais, que independente da instrução que os pais têm, a leitura compartilhada ela ajuda muito. Várias pesquisas elas indicam que a leitura interativa, né? Tem até um programa, uma chamada do MEC, que é aquela Lê Comigo, não, alguma coisa assim, da leitura, que é que eles... de banco, não tem? Um negócio de banco que manda livro pra cá? Tem do Itaú, né, do Banco Itaú. Lembrei, o nome do programa. Isso, conta pra mim, agora que eu lembrei. Consultei a minha memória. eu também tive que consultar a minha memória. É o Conta Pra Mim, que eles disponibilizam alguns vídeos, né, de contação de histórias na internet e indicam algumas leituras para os pais fazerem com os filhos. Então, assim, é muito importante isso até para o desenvolvimento da criança, principalmente as crianças que estão no período da alfabetização,
continuar mantendo essa rotina. Também a prática de exercício físico, também ter momentos de lazer com as crianças. E os pais que podem, né, ou o cuidador, tentar também sempre ouvir o que a criança tem a dizer. Porque às vezes é tudo tão corrido, principalmente para quem não conseguiu parar, né, tem que trabalhar, e aí são tantas preocupações que acabam não conseguindo ouvir o que a criança tem para dizer. E é muito importante nesse momento. Perfeito, Fernando. Perfeito. Tem uma das coisas que, assim, se nós formos pegar uma criança em desenvolvimento, a primeira arena do mundo é a escola. É o contato social. Nós adultos, nós temos acesso ao WhatsApp, nós temos acesso a Skype, ao Zoom, aqui o StreamYard, Facebook, e a criança não tem. Eu tenho 2 filhas, uma de 4 e uma de 6 anos. É muito importante para o adulto, como a vida social dessa criança ficou muito limitada, a vida dela fica limitada a vários novos conhecimentos. Então é muito importante que o adulto preze por essa rede social, por esses contatos sociais. Não sei se vocês têm filhos pequenos, mas, por exemplo, fazer um café das crianças no Zoom. Se as crianças se reúnem no Zoom para conversar, ou andar na rua, ou alguma coisa. Mas é importante prezar pela vida social dessa criança, mesmo em isolamento. Isso é muito importante. Talvez vocês tenham visto que crianças agora começam a gritar mais, ficar mais nervosas, porque elas têm que extravasar. E ficar preso num apartamento ou numa casa, sem ter para onde ir, isso causa estresse. Gente, nós somos animais também biológicos. Um cachorro, quando ele é preso numa jaula, confinado, ele fica altamente estressado. Mas uma criança que está altamente cheia de vontade de correr, gritar e não tem nada para fazer, dá uma agonia, uma angústia ali dentro, desesperada. Eu passei por isso quando era criança, porque eu ficava com meu avô, né? Eu queria fazer alguma coisa, não tinha nada. E era horrível. E aí eu me lembrei, caramba, eu não posso deixar que minhas filhas façam isso também. Eu tenho essa consciência hoje, sabe? Minhas filhas foram alfabetizadas em casa agora, né, nesse período. Tá lendo, tá escrevendo. A pequenininha de 4 anos está lá. Mas por quê? Eu acabei na minha jornada tendo essa orientação pedagógica, olhar o que fazer. Mas a maioria das famílias não tem, né? Então, lembrar da importância que a consciência... Porque, por exemplo, quem está assistindo a gente agora já são pessoas que têm uma habilidade cognitiva maior, pessoas mais interessadas no assunto. Não são aquelas que, falar disso de novo, eu vou ficar vendo minha televisão, ficar jogando no celular, vou fazer qualquer outra coisa. Né? Então, provavelmente, o nosso público já vai ser muito mais, vou dizer aí, muito mais intelectual, né? Com muito mais conhecimento do que a maioria da população. Isso também é esperado que aconteça. Né? Se dedicar àquilo que possa fazer a diferença. Né? Então, acho que é isso. Só deixa eu complementar uma coisa rapidinho aqui sobre isolamento, que tem 2 estudos muito interessantes. O primeiro estudo foi feito em 2013, tá? Que foi feito com 6 mil indivíduos idosos. Os idosos mais isolados socialmente foram aqueles que mais tiveram funções cognitivas prejudicadas. Pô, mas será que isso é verdade? E aí, beleza, começaram lá. E aí, isso é um estudo de 2019, que foi com 11 mil indivíduos, também idosos. É impressionante que, naturalmente, é natural que quanto mais velhos, né, a gente vai ficando, quanto mais velhos, mais maduros, que só fica feio, né, mais velho, quanto mais maduros, menos convívio social nós temos. Isso já é esperado, naturalmente. E é impressionante que as pessoas têm essa tendência a se isolar mais. Depois de 2 anos que começou a pesquisa, foram os que mais tiveram um déficit cognitivo. Mas também não é conclusivo, porque você pode dizer também que, naturalmente, quem tem mais problemas cognitivos é que tende a se isolar mais, né? Então, não tem essa... Mas, de qualquer forma, é bem interessante a relação entre isolamento, cognição, infância, a necessidade social que nós temos desse contato. Né? Então, isso é importantíssimo. Inclusive, isso aqui que a gente está fazendo, Prego, eu não tinha um contato, o seu contato antes, Fernanda, eu não te conhecia, Cíntia dos Anjos, eu falo muito rápido, Cíntia. Quero ver se traduzir isso agora. Então, vamos lá. Nós estamos nos reunindo. Eu posso sair daqui hoje e falar assim, caramba, eu tive um bate-papo super legal com a Fernanda. Pô, o Thiago é incrível. A Cíntia, a Josimere, que estava traduzindo antes pra gente.
são incríveis. Eu saí com experiência social. O isolamento social não é só isolamento pessoal. Não estar aqui presente também é uma forma de isolamento, né? Então, isso é bem, bem importante frisar, tá bom? Falei a peça mais uma vez. Desculpa. Relaxa, pode falar, Tiago. Ainda sobre as crianças, eu tenho umas primas que elas fazem reunião virtual uma vez na semana com as amigas pelo WhatsApp, assim, com o pessoal da escola. E isso está sendo muito legal para elas, que não perderam contato, né? E é uma forma de manter o vínculo, né? Sim. Mesmo longe. Isso é uma das formas de você criar projetos de vida. Né? Sim. Pô, o network é uma delas, né? Você pode fazer qualquer outra coisa. Clube do xadrez. Cara, joga xadrez virtual, mas joga com alguém. Ih, eu te ganhei. Sei lá, tem tantas opções hoje que você pode fazer de uma forma social, né? Isso é muito importante. Poxa, isso que vocês falaram pô, aqui tá aqui, ó, borbulhando. E é muito legal. Então, você que está assistindo a gente, né, pegando um gancho um pouquinho do que o Rafael e a Fernanda falaram, você provavelmente já é interessado nesse assunto. Mas fica tranquilo, porque esse vídeo vai ficar gravado, assim como todas as lives passadas do projeto Mais Casa da Inovação estão gravados, esse aqui vai ficar também. Então, eu vou deixar aí um desafio. Não está acabando não, tá, gente? É só para eu não esquecer de você compartilhar com alguém, talvez que não se interesse pelo assunto, mas fala assim, olha, eu vi um negócio aqui, pô, não é demorado, e como está gravado, você pode assistir pausado, igual você faz lá no Netflix, o filme lá de 1 hora, você pausa no meio para fazer pipoca, faz também, bota lá na sua tela, porque eu tenho certeza que várias dicas que foram faladas aqui, elas são muito importantes e que vão acrescentar na sua vida. Eu tenho certeza que várias coisas que foram faladas aqui você já tinha pensado, mas não com esse olhar de dois profissionais super gabaritados aqui. E gente, o que eu pego assim do resumo do que vocês falaram, né, em relação às crianças, aos adolescentes, aos idosos, é que independente da idade, são pessoas. São pessoas. Então a gente precisa ouvir e a gente precisa falar. Né? Faz parte da conversa. Né? O conversar não é monólogo, né? Faz parte, né? O que o Rafael falou um pouco dos filhos dele, eu tenho uma filha adolescente e um filho criança, né? Minha filha tem 17, meu filho tem 7. E se tem uma coisa que eu estou super feliz do meu filho, que estuda em escola particular, é ter continuado as aulas, independente do conteúdo acadêmico, que eu, inclusive, acho que ele aprendeu mais do que no presencial, porque ele é um dos que o bumbum coça e ele sai correndo. Ele teve que ficar sentado, ele teve que aprender a ficar olhando para uma tela, e se ele e outro amigo falarem, acabou a aula, não funciona mais. Então, eles aprenderam cara, tem hora de falar e tem hora de não falar. Né? Vários aprendizados que vêm do convívio social que ele aprendeu. Né? E minha filha, por exemplo, não teve essa mesma oportunidade, porque ela estuda no Cefet, e o Cefet só vai voltar às aulas agora em outubro. Então, não teve essa mesma oportunidade de aprender essas ferramentas, eu vou chamar assim, que vêm do convívio social e que a gente mesmo, às vezes, não aprende. Eu, de vez em quando, tenho que chegar alguém aqui no meu ouvido, né? Esse alguém é minha esposa, minha consciência, e virar para mim e falar assim, olha, você está falando demais, deixa o outro falar um pouquinho. Então, Thiago, oi. O que você falou, o que você falou aí do seu filho é que realmente assim tá uma discussão muito grande, né, sobre a efetividade do homeschooling ou das aulas online, né? E eu li uma frase que realmente assim é muito muito verdadeira, que mesmo que as crianças não tenham aprendido o mesmo conteúdo, elas estão obtendo recursos para lidarem com a crise, que isso pode vir lá na frente, né? Outras crises acontecerem
e elas conseguirem rememorar que já viveram algum momento como esse e conseguirem lidar com as crises mesmo da vida. Então, assim, mesmo não sendo aprendizado acadêmico, né, de conteúdo, igual o seu filho aprendeu que ele tem que ficar sentado. Então, assim, e isso ia ser cobrado dele mais para frente. Então, teve algo positivo aí. Não, com certeza, não tenho a menor dúvida que para quem teve a oportunidade de olhar com esses olhos, né, o que tem acontecido, pô, a gente aprendeu um monte de coisa, com certeza. E com certeza, com a ajuda de profissionais, a gente consegue aprender muito melhor. E aí, em cima disso, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? A Fernanda é psicóloga, né, e o Rafael é psicanalista. E eu que falei certo, né? Ou falei bobagem? Não, show. E aí eu queria ouvir de vocês, dentro da área de vocês, como é que vocês entendem agora, com um olhar realmente assim, profissional da área, né, de psicanálise e psicologia, como é que essa ajuda profissional, como é que ela entra, né? Como é que de fato muda ter o acompanhamento de um profissional da área da psicologia, da área da psicanálise, da área da hipnoterapia, e quem não tem esse acompanhamento? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Beleza? Quer começar, Fernando? Pode começar. Bom, eu sou psicanalista de formação, né, mas atualmente eu atuo com hipnoterapia, sou especialista em hipnose clínica, né, sou hipnólogo, e na psicanálise tem uma pessoa da minha equipe, algumas pessoas da minha equipe que atendem com psicanálise, eu especificamente com hipnoterapia. Uma das coisas mais incríveis é que o nosso aprendizado, ele se baseia, isso já no princípio da psicologia, que é a aprendizagem vicariana. Você aprende fazendo, né? Você aprende observando o outro, você aprende ali estando no contato. É muito comum você ter pessoas desesperadas e você começa a replicar esse desespero. Uma das coisas mais importantes é que você é a média das 5 pessoas à sua volta. Se você é a média das 5 pessoas à sua volta, escolha bem a sua rede social. Escolha bem do que você está se alimentando. Você é o que você come. Agora, imagine que informação também é alimento, né? Então, escolha aquele amigo que está desesperado, sofrendo muito, só reclamando, você só vê notícia. Primeira coisa, se a hipnose, basicamente, nós vamos entender como sendo sugestão ou algo do gênero, as ideias que são plantadas ali, é necessário você ter bastante cuidado com essas ideias. Porque muitas pessoas acreditam que no consultório eu vou lá e vou hipnotizar a pessoa. O que eu vou fazer na maioria das vezes é dehipnotizar a pessoa, é tirar a pessoa do estado de transe. É tirar a pessoa daquele estado em que ela só consegue pensar naquilo que ela pensa. E o objetivo é tirar o foco. Então, quando a primeira regra que eu passo lá é cuide das suas redes sociais, eu estou dizendo o seguinte, dê condições para que a sua mente consiga criar novas condições de crescimento, mudar hábitos. Né? E são pequenas coisas, pequenininhas, que você pode ter um resultado muito grande. Agora, acompanhamento terapêutico, isso é muito necessário. Por quê? Porque muitas vezes, num set terapêutico, você consegue ter uma pessoa para conversar sabendo que não vai ser julgado, que não vai ser criticado. Você pode extravasar o que está ali dentro e tudo bem. Ninguém está te julgando ali. No set terapêutico, você tem uma liberdade que no mundo, quando você vai falar com sua avó, com seu avô, com seu pai, com qualquer um, vai falar, larga ser fresco. Que bobeira isso. Né? Palhaçada. Vai lavar uma roupa, vai ler um livro, vai estudar, vai... E todo mundo começa a criar coisas criticando aquela pessoa que está sofrendo por dentro. Então, a terapia era uma das formas que você tem de se sentir livre e que você consegue trabalhar ali coisas que, por mais que te amem, teus parentes não são treinados para isso. Então, isso é muito importante frisar, tá? Esse contato, desse apoio psicológico. Acho que é isso. Fernando, é você, Fernando. Então, eu sou psicóloga, eu trabalho com dificuldades de aprendizagem. No momento eu não estou clinicando, porque assim, eu preferi me dedicar à pesquisa, né? A minha pesquisa é dentro da escola, com a leitura, como as crianças aprendem a ler e a escrever.
né? Então, eu pesquiso sobre isso, sobre os instrumentos que são utilizados para avaliar a leitura, as habilidades que são envolvidas nessa aquisição, né? Mas, assim, eu estou participando no momento de um projeto que é a rede de apoio psicológico da universidade, né, rural, que está atendendo alunos que são alojados da universidade. O pessoal procura, entra em contato com a gente, né, e a gente dá um suporte psicológico. Esse suporte psicológico com um profissional, como o Rafael falou, é essencial para qualquer momento da sua vida, não só na pandemia, né, desse momento atual que a gente está enfrentando. E também para qualquer idade. O meu foco de estudo é com as crianças, mas isso não impede que eu atenda também adolescentes e adultos e idosos. E é essencial, assim, procurar ajuda psicológica com um profissional. Não tem nada a ver de você bater contar o seu problema para o seu vizinho, para sua melhor amiga. É uma escuta diferenciada, é uma análise também, né, que você analisa junto aquilo que você fala, o seu discurso, juntamente com aquele profissional. Ele te faz pensar sobre o que você está passando. Então, e te dá possibilidades. A terapia é isso, assim, é você buscar possibilidades para o enfrentamento do que você está passando. Então, assim, a terapia, a psicologia, a psicologia tem as linhas teóricas, né? A linha teórica que eu sigo também é a psicanálise, como o Rafael, né? Freudiana, lacaniana. Então, assim, falo para vocês que estão assistindo a gente, se estiver precisando, procura ajuda, porque é essencial, assim, é uma escuta diferenciada. Aí é isso. Muito obrigado, tá, Fernando? Obrigado. Você quer complementar, Rafael? Sim, sim. Existem algumas coisas que se trabalha muito hoje em dia, que é a questão da espiritualidade, né? E o que é a espiritualidade? Espiritualidade, as pessoas confundem com religião, né? Mas se você pensar que a espiritualidade é um propósito que não vai mudar somente sua vida, mas está em comunhão com os teus sonhos, com outras pessoas, fazer a diferença, isso modifica de verdade a sua vida, tá? Alguns esquemas, como positividade, eu tenho feito um trabalho de felicidade, como que é para empresas, como as pessoas podem ser mais felizes. E existem técnicas para isso, como ser mais feliz. E a primeira coisa é modificação de padrões de comportamento. Eu proponho que você pense o seguinte: é natural, Prego, você é engenheiro, não é? Ou não? Né? Olha só, os engenheiros, quando vai olhar uma obra, você não procura a parte bonita da obra, você vê se está certo, se está errado. Será que aquilo vai quebrar? Um advogado, ele vai ver a lei, o que está infringindo a lei, onde está errado na argumentação. São dois tipos de profissão, por exemplo, que tendem a ter muito estresse, porque são focados em encontrar problemas, né? Então, é natural que você tenha esse foco já de problema. Olha, estou focando no problema, focando no problema. Isso é natural, ansioso. Pode falar, Fernando. Não. Então, assim, é natural que você crie, chamado efeito Tetris. Isso é chamado efeito Tetris, tá? Sabe aqueles joguinhos de Tetris? Uma universidade americana. Posso contar uma história rapidinha? Dá? Uma universidade americana, ela ofereceu para os alunos, pagou para os alunos jogarem 4 horas de Tetris por 7 dias. Eles iam jogar 4 horas de Tetris todos os dias. Ao final do treinamento, antes, lá no 5º dia, no 4º dia, os alunos relataram que quando olhavam vários prédios juntos, começavam a imaginar como que seria esse prédio deitado? Será que ele cabe naquele buraquinho? Será que aquele prédio encaixa naquele outro?
Eles começaram a transportar o Tetris para a vida real, né? Então isso é feito Tetris. Tudo que você está acostumado a fazer vira um padrão e você começa a encaixar tudo nesse padrão. E quando nós estamos sempre focados no problema, é possível você também focar na solução. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma atividade que tem um trabalho, uma pesquisa realizada bem interessante, que bastam 7 dias seguidos. Apenas isso. E eu proponho que você faça isso por muito mais tempo. Mas 7 dias você já começa a ver resultados. E sabe qual que é? Ao final do dia, na hora da janta, antes de dormir, agradeça por 3 coisas no seu dia. Apenas 3. Agradeça. Mas não tem nada para agradecer. É porque você não está acostumado a pensar no que pode agradecer. Então você começa a desenvolver essa visão do efeito Tetris. Quando você começa a agradecer 3 coisas diferentes, não podem ser repetidas. Quando você começa a agradecer 3 coisas, a sua visão começa a ser adestrada para você começar a ver coisas que você não via antes. Então você começa a modificar o seu padrão. Então eu proponho, seja grato por 3 coisas diferentes por dia. E aí você começa a adestrar o teu pensamento e observar coisas que são positivas para você. E isso te dá uma possibilidade que você talvez hoje não consiga ver. Então, experimente isso e depois comenta aqui embaixo como é que foi o resultado. Tá bom? Poxa, muito obrigado, Rafael. Realmente, eu fiz isso, eu tirei um ano inteiro para fazer isso todos os dias, publicamente, né, para me obrigar a fazer. Fiz isso em 2016, se eu não me engano. Então, todo dia eu postei agradecendo sobre uma coisa, né? Não 3, mas uma coisa diferente. Então, foram 365 coisas diferentes que eu tentei. É óbvio que teve um de outro que eu acabei esquecendo. A perspectiva muda, né? Muda o jeito da gente encarar a vida, muda realmente essa questão do foco, né? Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Foco na solução. Problema, ele vem, a gente não precisa correr atrás, né? Mas a solução, a gente tem que gastar tempo pensando em solução. Até porque a solução não é um problema. Sim. É importante também destacar que a espiritualização ou espiritualidade, ela não tem relação com a religião. Então, assim, porque tem muita gente que confunde, né? Então, é bom deixar claro aqui, cada um escolhe a religião que quer, mas todos nós podemos ser espiritualizados, mesmo não seguindo uma religião específica, mesmo não tendo uma crença específica. Né? Mas isso dá um bate-papo aí. Fica um pré-convite aí para vocês dois, para a gente bater um papo só sobre esse assunto. Acho que vai ser bem legal colocar pessoas de áreas diferentes para conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? E tão atual, né? Muitas visões diferentes sobre esse mesmo assunto, e eu sou sempre a favor de visões diferentes sobre o mesmo assunto. Não é que a gente quer que chegue num consenso, mas é importante, né, a gente ouvir coisas diferentes, isso é muito, muito demais. E a gente já está caminhando aqui, né, para o finalzinho do nosso bate-papo, e antes de ir para a parte final, eu queria só lembrando, né, que o nosso projeto, ele é um projeto acessível, e isso é algo que, falando de gratidão, eu sou muito grato pela Márcia Plet, né, que é a coordenadora geral do projeto, né, que é ligada diretamente ao NAI, né, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e como isso mudou o meu jeito de enxergar, né, as pessoas. Né? E eu queria ouvir um pouquinho, né, eu sei que você estuda sobre isso, Fernanda, aí talvez seja direto a Fernanda, mas talvez o Rafael queira falar um pouquinho também sobre isso, se tem alguma dica, alguma sugestão para, nesse momento, como a gente lida com pessoas que têm autismo, né, para a gente fechar esse assunto e depois ir para as considerações finais e para as perguntas. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, né? Dica, né, de como a gente lida nesse momento específico com pessoas, né, que têm autismo. Então, o autismo, né, o espectro autista, ele é uma síndrome do neurodesenvolvimento
e uma das características é uma deficiência na interação e na comunicação, né? Os autistas, eles são crianças que eles precisam de uma rotina, voltando à rotina novamente, como toda criança, mas eles têm muitos problemas com mudanças, né? Então, assim, eu ouvi alguns relatos de pais de autistas em algumas atividades que eu andei fazendo, e, assim, um grande problema para eles foi essa mudança, né? Da pandemia, né? Que fez todo mundo mudar, mas que para eles foi bastante difícil. E aí, assim, uma sugestão, né, que eu dou e que vários artigos também apontam manter a rotina do autista, né? As aulas, se ele faz aula, tem algum acompanhamento especializado, não interromper, né? Continuar nos horários que eram habituais, né? Que isso é muito necessário. O horário para o banho, para alimentação, tudo bem regrado. E dentro do possível, né? Que se pode fazer no momento também. Porque, assim, como eu falei, tem pais que não podem ficar em casa, né? Que não estão podendo, não estão sabendo como lidar com essa questão, né? De ser pai de um autista e ter que trabalhar fora. Ou às vezes é um dos pais, um só dos pais que fica com a criança, então é necessário um diálogo com ele também, com a criança ou com o adolescente autista, né? E fazer atividades também em família, o que é muito importante, assim, tentar um momento que todos consigam estar juntos, para que ele possa se sentir acolhido, né? Que tá todo mundo junto, que isso não mudou. Que mesmo que tenham mudado outras questões, o amor, o carinho que ele sempre teve não mudou. Então é isso. Rafael, você tem mais alguma consideração? Eu achei que você foi incrível. Show de bola, muito obrigado, tá? Antes da gente passar, então, para as considerações finais, por enquanto tem uma pergunta só aqui, então, dependendo da extensão da resposta, eu ainda leio mais uma eventual que apareça. Eu vou só, vamos ver se vai funcionar, colocar aqui na tela, porque eu não quero atrapalhar, né, a interpretação. Vamos ver aqui. Não, está atrapalhando, então não vai rolar. Eu vou ler aqui uma pergunta e, na verdade, uma consideração, e depois vem uma pergunta do Elvis. Tá assim: eu concordo que desligar das notícias ajuda bastante a lidar com a ansiedade durante a quarentena/pandemia. Funcionou comigo, Elvis. Mas isso não cairia num mecanismo repressor de autoalienação ou algo assim? E aí, jogo a pergunta para os especialistas. Quer responder, Fernando? Eu posso responder. À vontade. Então, não é se alienar. Se desligar, não necessariamente é você se alienar. É você evitar um pouco, mas não que você vai ficar sem saber das notícias. Você pode escolher um momento do dia para se informar por um meio que seja confiável e mesmo assim não ficar ansioso por aquilo, porque você só viu, só se inteirou, só obteve informações, né? Tudo bem se você ficar também ansioso e ficar triste com a situação, porque é assim, a vida é assim, né? Mas não, a gente não, em nenhum momento a gente falou em alienação.
se desligar um pouco, não, porque assim, pelo menos aqui em casa, minha mãe ficava o dia inteiro assistindo televisão. Todas as reportagens, principalmente no início da pandemia. E chegou um momento que isso prejudicou muito a saúde mental dela, como eu falei anteriormente, e aí acabou que realmente ela cortou e agora é só no momento do dia que ela assiste alguma coisa, procura se informar. Você quer complementar, Rafael? Eu acho que você tem toda a razão. Basicamente é o seguinte, ó. As pessoas acreditam que estão alienando-se quando param de pensar no problema. A grande questão é, o vírus continua existindo. Se você assistir um resumo ao longo do dia, no final do dia, o que aconteceu hoje? O que eu posso fazer? Pronto. Mas ficar sabendo que está na frente do hospital tal. Agora vamos trocar, olha a porcentagem de pessoas que estão em tal hospital, e olha o que estão fazendo não sei onde, olha aquelas covas sendo... Fizeram isso, né? Fizeram um drone nas covas sendo abertas. Gente, isso aí é sair da naturalidade, né? As coisas no mundo acontecem. Não é você ignorar a verdade, é você simplesmente fazer. Tudo bem, tem um vírus, o que eu posso fazer? Ao invés de se preocupar com o problema, pensa na solução. Eu não vi o nome da pessoa que está ali, mas, meu querido, pensa o seguinte, o que você Elvis. pode fazer? Elvis, o que você pode fazer hoje? Porque, ao invés de pensar no que você pode fazer, você está pensando naquilo que você não pode fazer. Então, é basicamente isso. Qual o seu plano? O que você deixou de fazer essa semana que vai fazer diferença daqui a 20 anos na tua vida? Se você começar a ter esse projeto de longo prazo, os pequenos prazos que você vai se dando na história, no seu dia, você vai lá na frente ter um resultado muito grande. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Bom, é isso, né? Focar no que você pode fazer. Tá? Sim, e escolher momentos para se informar. Isso não te torna alienado. Exato. Né? Porque o ansioso vai continuar sendo ansioso enquanto não tratar. Não é o Covid que vai aumentar a ansiedade. É não tratar a ansiedade que vai ampliar o tamanho do Covid. Então, isso é muito importante. Né? É isso. E vou tatuar no meu antebraço. E já, então, muito obrigado. Já caminhando para o final do nosso bate-papo, tá? Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a Fernanda, agradecer muito ao Rafael, agradecer muito às intérpretes Cíntia, Josimere e Keila. Muito obrigado. Agradecer à Proeste e ao NAI por terem emprestado para a gente, né, as 3 intérpretes que foram essenciais nesse bate-papo. Muito obrigado. E aí, queria, antes de eu despedir do pessoal, considerações finais aí. Primeiro da Fernanda e depois do Rafael, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, que vocês abriram para a gente poder falar sobre desse assunto tão atual e tão importante, né, que é a saúde mental, e que as pessoas, algumas vezes, acabam não dando tanta importância. Gente, como o Rafael falou, a ansiedade vai continuar se você não tratar. A depressão vai continuar se você não procurar ajuda. E você procurando ajuda, o vírus não vai diminuir. É exatamente isso. Né? É uma boa reflexão. Então, assim, se precisarem de ajuda, podem entrar em contato. Eu não estou atendendo no momento, mas posso indicar várias pessoas que são muito competentes. E é isso, assim, Covid está aí, vamos nos cuidar, as coisas estão abrindo, né? Estamos tentando voltar ao normal, mas vamos tentar voltar ao normal com todos os cuidados necessários para ninguém se contaminar. É isso. Perfeito. Bom, muito obrigado pelo convite. Fernanda, você brilhantou o dia, foi incrível, adorei sua participação. Prego gratidão pelo convite, fico muito feliz. Cíntia dos Santos, Josimari e outro? Keila. Keila,
muito obrigado por traduzir fantasticamente bem. Eu falei fantasticamente bem só para complicar na tradução. Obrigado pela disposição. E é isso. Posso dar meu site, se as pessoas se interessarem? Pode? Se não puder, fala. Ó, site, pode, Facebook, LinkedIn, Instagram, é a mesma coisa. Neurohipnoterapia. www.neurohipnoterapia.com ou Facebook Neurohipnoterapia, Instagram Neurohipnoterapia. E lá você pode entrar em contato também, saber um pouquinho mais sobre tudo isso. E muito obrigado mais uma vez. Poxa, muito obrigado. A Fernanda, Rafael, qualquer link, e-mail, contato que vocês queiram deixar, me envie no WhatsApp, que depois eu vou editar a descrição do próprio vídeo, tá? Que vai ficar gravado. Então, as pessoas vão ter acesso. Os próprios comentários continuam lá, mas eu vou deixar lá bonitinho na descrição do vídeo. Então, o que vocês acharem de relevante, material que vocês sugiram, vídeo que vocês entendam que seja interessante também para o pessoal assistir, o que vocês acharem que faz sentido, que tem a ver com esse tema, ou talvez não tenha a ver com esse tema, mas que vocês julguem importante, pode mandar que eu vou editar, tá bom? Mais uma vez, muito, muito obrigado. Para você que ficou assistindo a gente nessa 1h01, o meu muito obrigado, tá? A gente está muito feliz, tá, de estar batendo esse papo e você participando com a gente. Qualquer dúvida, eu também vou deixar o meu contato. Você pode falar também nos comentários, que tem sempre alguém do projeto aí pronto para te responder, para te ajudar. E para você, um beijo no seu coração. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até.